programa de hoje, Berenice Ode falará conosco sobre a Síndrome do Sexto Ano. Matheus Pacheco nos dá dicas para uma vida melhor. Ana Lúcia Basso analisa o quanto nos rotulamos. E o TBT NAP traz a Adriana Corsetti. Olá, eu sou a Brenda e você está no NAP TV. Estamos trazendo as visões de diferentes profissionais sobre esse início de ano. Metas, dicas, objetivos, sucessos e frustrações, que vêm sendo abordados aqui desde o primeiro programa do ano. Para complementar o tema, então, trouxemos Luiz Matheus Pacheco, que questiona o quanto somos responsáveis pelo nosso dia a dia. Confira! Olá, hoje eu gostaria de convidar vocês a estarem aqui comigo para uma conversa para a gente poder pensar um pouco sobre as nossas metas, em especial pensando agora nesse início de ano, afinal de contas, o quanto as nossas metas dependem ou não dependem da gente. Em outras palavras, o quanto você é responsável por construir o seu ano ou quanto não é. Porque essa é uma questão muito interessante, vejam bem. De fato, poder assumir as rédeas da própria vida, poder assumir uma certa responsabilidade sobre aquilo que acontece com a gente é bastante importante. Uma vez que a gente não é entidades passivas, digamos assim, no mundo. Ou seja, o mundo não ocorre, a nossa vida não ocorre sem que a gente tenha alguma escolha. Por outro lado, é bastante interessante também poder pensar que nem tudo vai depender da nossa escolha. Em outras palavras, existe também nesse cenário uma realidade que se interpõe àquilo que a gente pode ter planejado ou desejado, enfim, e que pode, por isso mesmo, acabar produzindo resultados, outros que não aqueles que a gente tenha planejado num primeiro momento. Acho que um exemplo disso, que é bastante interessante da gente poder falar aqui, é sobre a saúde física, sobre metas nesse sentido, né? Quer dizer, bom, agora eu decido que eu vou caminhar, e eu vou caminhar todos os dias, eu estou com uma meta de perder peso, de melhorar minha saúde em algum aspecto em relação a isso, e de repente eu tenho uma semana de chuva, quer dizer, não consigo caminhar. Em outras palavras, isso que ocorre não depende exclusivamente de mim, mas isso também pode gerar uma certa frustração que pode fazer com que eu não consiga minimamente seguir nesse caminho. Porque, bom, eu acabo desistindo, né, de seguir caminhando, desistindo das minhas metas, porque eu me frustro nesse momento inicial. Mas por que não continuar a partir daí? Ou por que não também não aproveitar esse momento para pensar em talvez uma outra forma de se exercitar ou uma outra forma de pôr sua meta em prática que talvez não tenha tanta relação ou seja um pouco diferente daquilo que se planejou no primeiro momento? Mas nisso também vale a gente poder pensar quanto é também importante a gente se deparar e poder respeitar os nossos próprios limites. Porque desejar coisas maravilhosas ou coisas que a gente supõe maravilhosas no primeiro momento é muito interessante e pode servir como um fator de propulsão, da motivação mesmo, enfim, de incentivo para seguir. Mas nesse caminho a gente pode também esbarrar com aquilo que talvez é um pouco o nosso limite. E o quanto será que vale a pena insistir nesse limite? Sem dúvidas, insistir num limite pode levar a uma superação, mas quando a gente insiste em um limite que, de fato, é um limite, pode levar a uma outra coisa, como um adoecimento. No exemplo que eu dei, do caso do exercício físico, pode levar a uma lesão, mas no exemplo do psíquico, pode levar a outras formas de adoecimento. Um burnout, por exemplo, que é uma síndrome caracterizada pelo excesso de pressão, de estresse, de trabalho mesmo, ou outras, as mais diversas, como a depressão, ou a própria frustração num grau muito extremo. Então é bastante importante a gente poder também se respeitar. Isso vale também para aquilo que são os nossos limites, que são também características importantes da gente, para a gente poder pensar quem a gente é e como a gente se cuida. O autoconhecimento, como muito comentamos nos nossos programas, é uma ótima forma de alcançar uma vida mais plena. Porém, às vezes precisamos retroceder um passo
para verificar os rótulos que nos impomos. Acompanhe a matéria com Ana Lúcia Basso. De quantos sonhos você já abriu mão por conta dos rótulos que colocaram neles? Quando se fala em rótulos, eu fico pensando em todas as pessoas que já fizeram escolhas baseado no que lhe disseram. Não siga tal profissão porque ela não é rentosa. Não segue tal profissão porque tu não vai ter sucesso. Não faça isso, não faça aquilo, porque isso não pega bem, isso não dá certo. E dentro desses rótulos, dessas caixinhas que as pessoas vão colocando profissões, pessoas, jeitos, modos de ser e estar no mundo, esses modos que vão muitas vezes fazendo com que a gente fique infeliz. Porque escolhas sempre precisam ser dentro da nossa verdade. Quando não seguimos as nossas escolhas mais íntimas, mais profundas e feitas por nós mesmos, a chance de sermos felizes é zero. Muitas vezes uma pessoa está num emprego estável, com renda fixa, final de semana, de bem com a vida, parecendo estar de bem com a vida, principalmente financeiramente, mas uma hora para outra começa a ficar triste, começa a ficar mal. E daí, quando tu vai conversar com elas, geralmente elas estão vivendo situações e escolhas das quais não foram elas que fizeram. Eu tô ganhando bem, eu tô muito bem em tal coisa, mas na verdade, Ana, eu tô aqui porque os meus pais acharam que era muito bom, porque os meus amigos disseram que se eu fizesse arte, por exemplo, não ia ser bom para mim, porque os meus amigos disseram que isso não combina comigo. Não vão atrás disso. Se vocês querem, de fato, ser realizados profissionalmente e, de fato, dar certo, porque dar certo não é só dinheiro. Dar certo também é estar de bem consigo mesma. Vão mais por vocês. Se escutem mais, se observem mais. Procurem a felicidade no sentido mais simples e amplo da palavra. Porque se tu não estiver bem com as tuas escolhas, o dinheiro não vai te ajudar. Então, por isso que é tão importante sair fora dos rótulos. Também algumas pessoas não conseguem seguir os seus sonhos porque disseram para ela: você é gordinha demais, você é magro demais, você tá velho demais, que já não tem a ver com profissão, tem a ver com estereótipo. Corra deles também. Faça o que você quiser. Se você quiser ser bailarina clássica e disseram para você que você tá fora do peso, o problema é da pessoa. Vai lá que você pode ser a melhor bailarina clássica, é um exemplo que eu tô querendo dar. Se disseram para você que você não serve para alguma coisa, você tem certeza que você serve, que você ama, que isso é a tua verdade, siga. Não se preocupa com os outros não vão viver a vida de vocês por vocês. A felicidade, ela está muito ligada à nossa verdade e a infelicidade também. Então, se vocês querem ser pessoas felizes, bem resolvidas, de bem com a vida, sigam a verdade de vocês, não entrem em caixinhas que colocaram vocês, não sigam rótulos, não se enquadrem, sejam vocês mesmos. E ser a gente mesmo tira de nós uma força que a gente não sabe que tem, mas a gente tem. Sempre que tu for tu mesmo, muitas pessoas vão te criticar. Sabe o que você faz com a crítica? Escuta e pensa. A crítica é dela, a crítica não é minha. Eu sou eu, e a pessoa tem a opinião dela, e tá tudo bem ela ter a opinião contrária à minha, mas eu não vou me enquadrar nessa caixinha que me colocaram. Eu vou acreditar na minha verdade, eu vou ser eu vou seguir em frente e eu não vou me arrepender. A minha dica do programa de hoje é isso. Não façam parte de grupos que enquadram, não sejam pessoas enquadradas, sejam pessoas livres e felizes. Confira agora uma psicodica muito especial de um dos nossos profissionais, mas não saia daí, voltamos em seguida. Minha psicodica de hoje, então, é um livro do Tudor, que é O Homem de Giz. É um livro muito bom, uma história muito interessante, tá? Eu comecei a ler, mas foi já uma indicação de amigos, então eu achei sensacional.
E ele conta um pouco uma história de algumas crianças, né, que tinham o hábito de andar muito de bicicleta, brincar entre si, e tinha uma comunicação muito peculiar, que era escrever bonecos de giz no chão, nas ruas do seu bairro, né. E aí até que acontece um evento, né, um pouco estranho, surge uma dessas figuras que não tinha sido eles que tinham escrito, e aí toda a história se desenrola através disso, né. Não vou dar um spoiler, mas já vou dizendo que não é uma leitura para crianças, né? Já é uma leitura que tem um conteúdo aí de violência e tudo mais, mas como foi um livro que também tem uma história muito parecida com Stranger Things, que é um seriado que está lá no Netflix, então são histórias muito parecidas assim. E eu acho bem interessante, fica a dica para passar um final de semana em família, conversando, assistindo e depois bater um bom papo sobre essa obra aí. A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Estamos de volta, e fevereiro, para alguns, é tempo de carnaval e férias, para outros de retorno à sala de aula. A pedagoga Berenice hoje vai nos falar um pouco sobre esse tema, focando na criançada que vai para o 6º ano. Dá uma olhadinha. Olá, mais uma vez o NAP TV, é muito bom estar com vocês e vamos hoje falar de um tema que preocupa não só professores, famílias, ou seja, preocupa a todos nós que trabalhamos com jovens e com crianças. A síndrome do 6º ano. O que é a síndrome do 6º ano? As crianças chegam, vão pela primeira vez para a escola e ingressam na educação infantil. Tudo é muita festa, mochila nova, professor pela primeira vez. E as crianças então vão começando a socializar, vão começando a entender o funcionamento de uma escola. As crianças então da educação infantil fazem sua primeira transição para o ensino fundamental, 1º ano. Ali no 1º ano, elas já começam a ter um outro entendimento do funcionamento da escola. Por quê? Na educação infantil, existiam os projetos de aprendizagem, mas com muito mais tempo livre para brincar, vivenciar, experienciar. No 1º ano, gradativamente esse tempo vai sendo diminuído, porque a criança precisa atingir um grau de concentração maior para que ela consiga dar conta do ciclo de alfabetização e depois seguir até o 5º ano, que encerra-se então a primeira etapa do ensino fundamental. É aí que temos uma segunda transição e que hoje chamamos de síndrome do 6º ano. A criança no 5º ano tinha apenas
2 ou 3 professores e que estavam com ela constantemente em sala de aula, organizando suas atividades, organizando o tempo, sempre ali lhe chamando a atenção, ou seja, um olhar diferenciado e mais atento. A criança entra então para o 6º ano. 10 professores, 10 cadernos, livro para tudo que é lado, uma desorganização total. Por quê? O que a criança percebe, na verdade, porque aí já começa a ser um pré-adolescente, né? O que acontece com eles? Os professores têm 50 minutos de aula no 6º ano. Então, o professor de língua portuguesa entra, faz os seus 50 minutos, logo em seguida vem o professor de matemática, exemplificando. O que o professor de língua portuguesa conseguiu gerenciar com seus alunos, nem sempre o professor de matemática consegue gerenciar, porque o professor de matemática não sabe o que aconteceu no período anterior com outro professor. Os alunos começam a perceber essa brecha e entendem isso como uma desorganização do processo educativo. E então, com esta brecha, eles se sentem livres para transgredir as regras. Eles se sentem livres e impunes para conseguir driblar um ou outro professor. Com alguns professores que eles se identificam, eles vão ser muito, mas muito legais. Com aquele professor que eles não se identificam, que pode ser o professor de matemática, ou com o professor de ciências, ou o professor de artes, enfim, eles literalmente vão infernizar a vida do professor. E eles fazem e acontecem. Isso é uma construção, senhores pais, senhores professores. Isso é uma construção. Quando que, em vários momentos em programas, eu dei dicas para arrumar as mochilas, tem que monitorar para ver se botaram todos os materiais, tem que dar aquela olhada nos celulares, tem que fazer um mapa de atividades, ou seja, aquele quadro que organiza os dias da semana, materiais, que organiza trabalhos e provas. Tem que dar uma olhada na agenda. Isso são dicas que vou repetir sempre em cada programa, porque isso serve tanto para professores quanto para as famílias. A gente tem que estar sempre monitorando esse aluno que está saindo do 5º ano e que está chegando no 6º. 6º ano, a mesma coisa. Aqui é importante o mapa de atividades. Aqui é importante esse quadro que organiza a criança e o jovem. Porque começam as mudanças físicas, hormonais. Porque não é mais a criança, mas também não é o adulto ou é o adolescente que vem surgindo. E se esse, por natureza, ele já fica desorganizado com o seu próprio corpo que cresce, que ele já não consegue mais enxergar o corpo que tinha, que era da criança, como que ficam então as ideias? Eles querem saber das redes sociais, eles querem ser admirados. Então, para finalizar, eu digo, vamos prestar atenção, não só na escola, quanto na família, porque existe uma parceria aí. Quando o jovenzinho está chegando no 6º ano, como é que ele era no 5º ano? Quem sabe o professor do os professores do 6º ano dão uma conversadinha lá com o professor do 5º ano para ver assim, como era essa turma que eles vão pegar, vamos conhecer um pouquinho mais esse aluno, né? Vamos promover talvez palestras ou seminários na escola em que os alunos do 5º ano possam estar entrando no 6º ano, vendo como é que rola uma aula no 6º ano, com tantos professores entrando e saindo numa sala. Por que não? A gente tem que se dar conta que para eles também é um mundo novo. É uma etapa nova do ensino fundamental. E eles vão finalizar essa etapa e depois vão para o ensino médio, que vai ser uma outra transição. Isso é papo para um outro momento. Mas então é isso que eu tinha para hoje. Vamos pensar sempre, a síndrome do 6º ano ocorre sempre. A gente não tem conseguido fugir disso. Nem professor e nem os pais. Mas se a gente tomar essas dicas, se a gente conseguir aproveitar alguma delas, já vai com certeza aliviar a criança, a família e a escola. A gente vai ter que conviver com esses jovens que vêm com um pensamento acelerado, esses jovens que são mais questionadores, esses jovens que estão mais nas redes sociais e que não são aquele jovem ou aquela criança que antes sentava e ouvia o professor. Hoje eles interagem, hoje eles querem interação total, eles precisam desta movimentação.
Chegou a hora de mais um TBT NAP, no qual recapitulamos matérias passadas que marcaram o nosso programa. Com a palavra, então, a nutricionista Adriana Corsetti, para falar um pouco sobre algumas dietas famosas. Então agora vamos falar sobre as dietas da moda. A dieta low carb, acho que é a grande dieta da moda agora. Ela é uma das dietas até talvez mais tranquilas que surgiram recentemente, mas ela ainda assim tem seus riscos, porque ela restringe muito a quantidade de carboidratos da alimentação. Então, se for uma dieta bem orientada, ela pode ser interessante sim, mas tem muitas pessoas que acabam restringindo demais o carboidrato, e o carboidrato é a forma principal de energia para o nosso corpo. Então, se a gente não fornecer carboidrato, o nosso corpo não vai ter energia para exercer suas funções principais, pode acabar tendo uma tendência até a perda de massa muscular, desnutrição e inclusive muitas vezes acaba trazendo um rebote com uma vontade muito grande de doces ou do carboidrato mesmo, que a pessoa acaba não aguentando e tudo que ela não comeu durante o período da dieta acaba comendo depois quando não aguenta mais. A dieta da proteína, essa é bem antiga já, mas essa acho que a maioria das pessoas já sabem que os riscos são muito maiores, seguindo esse mesmo raciocínio de antes pela restrição do carboidrato, mas nessa dieta é totalmente proibido comer qualquer tipo de carboidrato e ainda é estimulado, por outro lado, o consumo de proteínas e gorduras. Então traz um resultado de emagrecimento, mas acaba trazendo um risco importante para a saúde, uma produção de radicais livres e substâncias nocivas para o nosso corpo. Então não é o tipo de dieta que deva ser feita e menos ainda a longo prazo. O glúten é totalmente contraindicado para quem tem a doença celíaca ou algum tipo de alergia ao glúten, mas ele não deve ser retirado da alimentação de todas as pessoas, porque ele está em muitos alimentos básicos da nossa vida, né? Tudo que tiver trigo, centeio, cevada, vai ter. Então, se a gente usar poucas vezes por dia uma farinha de trigo integral, se a gente usar alguns alimentos com centeio, não tem nenhum problema. O que não pode é ser a base da alimentação, realmente os farináceos, né? Mas dentro de um equilíbrio é totalmente possível usar sim. Inclusive, há quem diga que depois de dietas com restrição de glúten, a pessoa pode vir a se tornar celíaca pela falta do glúten mesmo por um período muito prolongado. Então só se retira de quem realmente não pode. É bem complicado pensar num resultado rápido sem um retorno de peso rápido também, porque normalmente o resultado rápido ele vem pelas grandes restrições. O que muitas vezes pode acontecer com um bom resultado para se manter são pessoas que normalmente têm hábitos muito ruins e modificam eles adequadamente, mas rápido, né? Então pessoas que se alimentam de muita gordura, muitos açúcares, muita farinha e são sedentários, passarem a ter uma alimentação bem regrada e com bastante atividade física, esse emagrecimento rápido pode sim se manter. Eu considero que o termo dieta já não é o termo mais legal, porque ele já pressupõe que tu vai ser restritivo, né? Então, eu considero que a reeducação alimentar ela é a melhor opção. As dietas, seja ela mediterrânea ou qualquer outra, elas têm sim o seu lado positivo, mas muitas vezes é difícil, inclusive, de se manter, né? Então, dá pra encaixar dentro de uma realidade normal, pegar bastante dicas, né? Mas seguir uma linha de dieta não acho que seja interessante. A orientação ela tem que ser individualizada, né? Não existe uma orientação única para todas as pessoas, né? Então o profissional da área que vai saber te dizer qual é exatamente a tua necessidade. Então, se a gente for pegar profissionais que não são habilitados, a gente acaba colocando nossa saúde em risco, sim. Então, sempre procurar um nutricionista para dar uma orientação de alimentação, um educador físico para fazer uma atividade física, né? Mais seguro. Com certeza a gente vai criando esses hábitos. No início, muitas vezes é difícil modificar os hábitos, mas quando a gente não entra numa dieta que é super rigorosa e a gente faz um acompanhamento gradual, adaptando para a rotina, vai virando um hábito sim. É muito comum ouvir no consultório pacientes dizendo que agora não conseguiam nem pensar em voltar a comer o que comiam antes, porque realmente já vira muito natural fazer o que estão fazendo.
primeira coisa, para a gente aceitar o sabor dos alimentos, a gente precisa desintoxicar as nossas papilas gustativas, né? Então, quando a gente come muito açúcar, muito sal, muito condimento, né? Muito produto industrializado, a gente acaba saturando demais as papilas da nossa língua, então, que é o que sente o sabor. Então, a gente precisa ir fazendo a retirada aos poucos, ou não tão devagar, né, desses alimentos, para que a gente consiga sentir o sabor original daquele alimento. Então a gente começa a perceber a fruta com o sabor doce que ela realmente tem, porque senão a gente só sente falta, a gente acaba sentindo falta do doce açúcar, mas a fruta ela tem o seu açúcar, né, só que se a gente está acostumado com o açúcar branco, a gente acaba muitas vezes nem percebendo o quão doce a fruta pode ser. Acho importante, então, ressaltar a importância de procurar um profissional especializado para ter boas orientações e não ficar pegando informações em internet, em revistas ou até a dieta do amigo, porque muitas vezes não é a melhor opção para a gente acaba, às vezes, tendo bons profissionais dando as entrevistas para os sites ou para as revistas, mas a gente sabe que às vezes as revistas só pegam também o que parece mais interessante, talvez não pegue a verdade completa, né? Então sempre procurar informações boas para si e não para o todo. O programa de hoje se encerra por aqui, mas pode continuar nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube, Facebook e Instagram. Agora estamos também no Spotify, em formato de podcast. São várias formas de se conectar com a gente. Então comente, compartilhe, participe. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!